Olá, o meu nome é Cítara. Você acha que os seus pais são tiranos? Ouça minha história e vai ver uma verdadeira tirania familiar. A minha família veio da Índia, o que afeta muito a minha vida. Meus pais costumavam ser donos de uma loja em Agra, mas uma vez os mafiosos vieram e exigiram uma parte das ganâncias. O meu pai se recusou. Na noite, a loja foi queimada e os meus pais conseguiram sair vivos por algum milagre. Eles compraram passagens para os Estados Unidos para começar de novo. Conseguiram um lugar na periferia de uma comunidade indiana, onde tiveram de enfrentar o mundo ocidental. Por isso, foram mais fundo na comunidade, onde estavam rodeados pela própria cultura. O meu pai voltou a abrir uma loja. Algum tempo depois, eu nasci. E me chamaram Cítara, que significa estrela. Meu pai amava-me e costumava chamar-me a sua pequena estrela. À medida que eu cresci, fui me interessando mais pela cultura ocidental. Primeiro, o meu pai estava triste. Depois, ele simplesmente me proibiu de perseguir meus interesses e até me bateu. Ele não tentou entender e ficou com ciúmes. Eu olhava para o outro lado da rua e ansiava por viver ali, onde duas culturas se fundiam e tudo parecia tão sedutor. Logo, fui para a escola e conheci um rapaz chamado Jacob. Ficamos amigos imediatamente. Antes de ir para casa, no ônibus da escola, eu podia passar algum tempo com Jacob. A gente comia hambúrguer, íamos no centro comercial e até ao cinema de vez em quando. Finalmente eu consegui o que eu queria, mas tudo tem o seu preço. Eu tinha que fazer os meus trabalhos de casa à noite com uma lanterna debaixo de um cobertor, porque eu andava com o Jacob e mais tarde eu ajudava a minha mãe na casa. Tive que pagar as pessoas da comunidade para que não dissessem ao meu pai que eu andava por aí com Jacob. Tive que estudar as tradições nupciais indianas e isso não me deixou muito tempo para os estudos escolares. Então, eu tive que encarar isso. As mulheres da minha comunidade não tinham muito futuro, a não serem donas de casa. E isso não era o que eu queria para mim. E o Jacob me apoiou. Começamos a namorar. Ele decidiu falar sobre as coisas com o meu pai, porque o meu pai tinha de aprovar a escolha da filha. Mas o Jacob estava errado. E o meu pai me proibiu de ir para a escola. O Jacob veio me visitar, mas os homens da nossa comunidade o expulsaram. Os meus pais depressa me encontraram uma professora particular, a minha tia. O meu pai queria que eu tivesse um diploma escolar, dizendo que ninguém ia querer casar com uma mulher sem educação. No começo, eu não gostava da minha tia. Eu não conseguia pensar que ela se tornaria tão legal. Ela tinha 25 anos e cresceu na nossa comunidade. Tínhamos lido, assistido filmes juntas, que não eram permitidos na nossa família. E ela até me deu um celular para falar com Jacob. Nos tornamos melhores amigas. Mais do que isso, nos tornamos as parentes mais próximas. Eu fiz 18 anos e tive que fazer exames finais na escola. Tive excelentes notas e fiz muito bem. Apoiada pela minha tia e pelo Jacob, eu encontrei coragem para me aproximar do meu pai e dizer que queria ir para a universidade. Eu estava pronta para enfrentar qualquer tipo de reação, gritos, espancamentos, mas ele apenas suspirou e disse: "Eu entendo." No dia seguinte, o meu pai entrou no meu quarto com um estranho. Expulsaram a tia Jasmine da nossa casa e a proibiram de vir novamente. Eu chorei e implorei para que ela voltasse, mas meu pai não cedeu. Ele me elogiou e exibiu, e o homem assinou com a cabeça, e depois eles foram embora. O meu pai voltou e disse que algo grande tinha acontecido, que nós tínhamos sido convidados para um casamento. A minha mãe e outras mulheres começaram a me vestir. Quando eu perguntei por quê, disseram que era um casamento de uma prima distante da Índia, e a noiva queria que os convidados se vestissem de uma certa maneira. E não, o amigo do seu pai não estava olhando para você. Ele é um médico e só estava te examinando. Fiquei assustada e tentei sair, mas fui forçada a ficar. Uma mulher que eu não conhecia entrou com uma caixa de joias. "Onde está, Cítara? Eu trouxe as joias de noiva dela." Todos me olharam fixamente e eu entendi. Eu estava sendo preparada para o meu próprio casamento. Com raiva, eu afastei todos ao meu redor e saí correndo. As mulheres me perseguiram. De repente, eu vi minha tia Jasmine saindo do carro. "Ajude-me!" eu gritei. E ela voltou para dentro e ligou o carro. Eu caí. De repente, o carro da minha tia Jasmine estava lá ao meu lado. "Entra!" gritou ela. E em poucos segundos depois estávamos muito longe. A tia Jasmine disse: "Nós não vamos voltar." Ela confessou estar casada à força e que foi um milagre ela ter saído daquela farsa de escravidão de um casamento. Ela teve sorte. Ela foi aceita de volta, porque o pai dela a amava mais do que ele amava suas tradições. Nós vivemos em um hotel por um tempo. Eu recebi uma bolsa de estudos e o Jacob e eu fomos para a mesma universidade. A tia Jasmine alugou um lugar aqui perto. Eu estudei cultura indiana na universidade e decidi me tornar especialista em estudos asiáticos.
Minha própria cultura nativa se tornou muito mais próxima de mim ultimamente do que nunca, mas a minha família ainda acredita que pode escolher um futuro para o seu filho como se o filho fosse propriedade deles. E o que você acha? A sua família alguma vez pôs os interesses deles antes dos seus? Comente! Se gostaram dessa história, por favor, apertem o botão de like para que mais pessoas vejam. Se inscreva no nosso canal para ver quando publicaremos novas histórias.